Olá, turma, tudo bem com vocês? Vou gravar hoje nossa aula sobre tabela periódica, assunto que nós já começamos na semana passada, mas eu ainda não havia colocado nenhum vídeo meu. Eu vou deixar esse vídeo aqui hoje. Peço desculpa para vocês dessa imagem meio distorcida, porque eu estou usando o meu celular e o meu computador. Ainda não domino completamente esse negócio de captura de imagem, então vai desse jeito mesmo, ok? Olha aí, turma, a nossa tabela periódica dos elementos, ela contém aí todos os elementos que constituem tudo o que há no planeta. Então, tudo o que tem ao nosso redor, no nosso mundo, está aí contido nessa tabela periódica. São cerca de 92 elementos químicos naturais. Isso terminaria aqui, ó. Terminaria aqui no urânio, os elementos químicos naturais, mas vocês podem observar que a nossa tabela periódica ela vai até aqui, ó, o finalzinho dela, elemento químico 118, 117. Que são esses elementos químicos aí? Mais ou menos 22 elementos químicos são sintéticos, elaborados, são sintetizados aí em laboratório. Dos naturais encontrados na natureza é pouco mais de 90. E aí eu quero já que vocês observem uma coisa, a tabela periódica ela se divide em grandes grupos, macro-organização. O que é aqui? Olha só, são todo esse grupo aqui em amarelo, deixa eu diminuir esse cursor, opa, normal, essa professora sempre faz isso, diminuir aqui, ó. Todo esse grupo amarelo, vocês podem perceber que são caracterizados, são conhecidos como metais. Desse outro lado, do extremo direito da tabela periódica, nós vamos ter os não metais e aqui em azul os gases nobres. Deixei para falar desse grupo que está em roxinho aqui, que são os semimetais agora. Por quê? Porque a União Internacional de Química ela já não admite mais a existência desse grupo de semimetais. Ela apenas está dividindo em metais e não metais. No entanto, para quem vai fazer vestibular, ainda é muito comum cair alguma questão relacionada a esse pequeno grupo que são semimetais. Então, vamos voltar. A grande organização da tabela periódica é em metais. Observem que a maioria dos elementos químicos são do grupo dos metais. Aqui na extrema direita vai ter os grupos dos não metais e dos gases nobres, que são grupos que têm características muito peculiares. E eu vou falar de cada grupo para vocês, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa importante. Olha aqui, sozinho, é o hidrogênio. Eu vou falar dele. No momento, neste momento, a gente vai só dizer aqui que o hidrogênio ele não pertence em grupo nenhum. Então, vamos ver qual é a característica dos metais. Olha lá. Os metais, eles vão ter brilho característico, boa condutibilidade térmica e elétrica. Eles vão ter essa ductibilidade, que é a capacidade de formar fios, e a maleabilidade, que é a capacidade de formar folhas, qualquer outro material. Então, ele é moldável. Então, os metais, eles são a maioria. Então, nós temos aqui, ó, que eu coloquei, vou destacar essa foto para vocês verem. Eu coloquei aqui uma imagem de muitos metais. Vou tirar essa aqui, quero que ela sobressaia. Então, pode ver, ó, ouro, latão, alumínio, ferro, prata, bronze, aço. Lembrando que o aço não é um elemento químico, mas ele é assim uma combinação aí de ferro, tá? E de alguns outros metais. Chumbo, cobre. Então, esses elementos, eles são muito característicos e muito presentes no nosso dia a dia. Alguns metais... E aí, voltando nesses elementos aqui, eles são muito característicos, eles são aí brilhosos, eles têm dureza, eles podem ser moldados, pode ser transformado em fios, pode ser transformado em joias. Então, vocês conhecem bem que são os metais bem conhecidos. Mas olha só, nós vamos ter alguns metais que pertencem ao grupo dos metais,
mas tem uma forma um pouco diferente, como esse que eu destaquei aqui. Esse é o sódio, sódio metálico, é o mesmo sódio que tá lá na composição do sal de cozinha, mas ele parece um sabão, ele não tem aí essa dureza, mas ele é do grupo dos metais. Ele vai ter todas as características do grupo dos metais. E aqui, ó, eu trouxe uma amostrinha de cálcio na forma metálica, o mesmo cálcio que tem na casca do ovo, o mesmo cálcio que tem nos nossos ossos. Porém, aqui, ó, como ele é encontrado na natureza numa forma mais pura, forma metálica. Para vocês verem que os metais, eles são sim o maior grupo de elementos presentes na tabela periódica. Só para voltar lá, ó, tudo que tá em amarelo são metais. Então, a maioria dos compostos químicos são metais. Vamos falar dos não metais. Vai ter característica totalmente oposta. Então, ó, podem ser opacos e quebradiços, não são bons condutores de calor e eletricidade. E aí vamos para alguns exemplos. Aqui na primeira foto, ó, vou ampliar para vocês verem, nós vamos ter oxigênio. O gás oxigênio, ele é então não metal. E aqui, olha só, o flúor, embora não seja gasoso aqui, ele está na forma de um sal dentro das pastas de dente, ele é também aí um não metal. E o que a gente vai ter aqui, ó? Nitrogênio líquido, que é aquela substância usada para congelar amostras de sêmen, ou para fazer super congelamentos, já que ele atinge uma temperatura de até menos 200 graus. Então, ele é um exemplo de elemento químico pertencente ao grupo dos não metais. Lembrando que na tabela periódica, os não metais vão ocupar aqui, ó, as famílias mais à direita, tá? Família 7, família 6, família 5 e família 4A, tá? E aí, por fim, vamos falar dos semimetais, que é aquele grupo que fica intermediário. Ele tem característica dos dois, ele tem característica de metal e ele tem característica de não metal. Olha aqui na tabela periódica que eles são um grupinho que está muito isolado. Eu me lembro que quando eu fui fazer vestibular, o meu professor ensinou um macete para a gente lembrar quais seriam semimetais, tá? E aí eu vou falar para vocês, ó, tá vendo que eles estão destacados aqui em cima, que eu coloquei aqui, ó? Todos esses B, que é o boro, selênio, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Mas eu vou precisar decorar tudo isso? Não, um macete, vamos lá, ó. Seguindo aqui, ó. Bom, se gear, assim sábado, teremos polenta. Então, é uma bobeirinha, é uma brincadeira, mas ele serve muito bem pra gente decorar quem são os semimetais. Para que eu vou decorar isso? Se eu for fazer vestibular, se eu for fazer específico de química, aí eu posso decorar o macete. Olhando aqui na tabela periódica, ó. Bom, se gear, assim sábado, teremos polenta, tá? E turma, eu trouxe aqui como foto um elemento que pertence ao grupo dos não metais, ou desculpa, dos semimetais, mas se você olhar para ele, você vai dizer, é um metal, tá? Aqui está uma foto do telúrio, aí usado, é um semimetal, e ele tem toda a característica de metal. No entanto, ele não é bom condutor de calor e eletricidade, que é característica dos não metais. Mas ele apresenta brilho, ele é maleável, é característica do metal. Mas não conduz calor e nem eletricidade, poxa, não metal. Então, ele fica no meio termo. Por isso que é um elemento classificado como semimetal. Agora, a gente vai falar especificamente dos grupos ou famílias, tá? Então, alguns grupos ou famílias recebem nomes especiais, eu vou falar deles para vocês. Olha aqui. Na família 1A, estão presentes os metais alcalinos. Família 2A, estão os metais alcalinos terrosos. Eu vou puxar uma seta, ó. Família 2A, metais alcalinos terrosos. E aí, turma, eu vou ter
todos esses grupos aqui, ó, que são B, que são chamados de metais de transição. E aí eu vou ter aqui, ó, família 3A, família do boro, 4A do carbono, 5A do nitrogênio. Opa, desloquei a imagem errada. Família 6A são os calcogênios, tá aqui. Família 7A, eu vou chamá-los de halogênios. E a família 8A, eu vou chamá-los de gases nobres. Aqui tá 0, mas ela é comum falar 8A. Turma, só para reforçar, as famílias são as colunas da tabela periódica. Toda hora eu movo o que não deve mover. Famílias, então, são colunas da tabela periódica. São todos esses grupos que aparecem aqui, ó, na vertical. E por que que eles estão no mesmo grupo? Porque eles são elementos que têm características parecidas. Então, é como se fosse tudo primo, por isso que é família. Eles são muito parecidos e coisas parecidas foram agrupadas numa mesma coluna, tá? Algumas dessas famílias a gente vai ter que decorar os nomes e vamos lá. Quero que vocês anotem aí comigo, quem não anotou, mas a família 1A são os metais alcalinos. Família 2A vai ter o nome de metais alcalinos terrosos, porque aí já dá para saber, são elementos encontrados aí na Terra, por isso são chamados de metais alcalinos terrosos. E aí tem uma família importante, que é a família 6A, que ela é chamada de calcogênios. Eita, é calcogênios. Pronto. E depois vai ter uma família extremamente importante, que ela é chamada de halogênios. Nessa família aqui estão flúor, bromo, é uma família bastante importante da tabela periódica. Está também o cloro nessa família. Por fim, pessoal, lá no cantinho direito vai ter os gases nobres. Então, esses nomes aí vocês terão que saber. Então, ó, 1A nós chamamos de metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 6A, calcogênios, 7A, halogênios, 8A, gases nobres. Preciso decorar? Não, não precisa decorar. O que você precisa saber? Tem que ter essa noção. Aqui, ó, no início, opa, desculpa, passei a mão. Aqui no início, nós temos os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Lá mais no final, a gente começa a ter as outras famílias que têm nome particular, ó, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Turma, vou falar agora do caso do hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico que não tem característica para ser primo de ninguém na tabela periódica. Ele é uma exceção e, portanto, ele não tem família. Por que é que ele foi colocado naquela posição ali que é em cima do grupo 1A? Porque ele tem, na sua última camada, ou na camada de valência, apenas um elétron. Por isso, ele foi colocado disposto ali naquele grupo 1A. Todos os elementos do grupo A têm um elétron na última camada. Como o hidrogênio tem essa característica e apenas essa característica em comum, ele foi agrupado ali. Mas, de fato, ele é um elemento químico que não tem família. Prometo que eu tô terminando. Vou falar dos períodos. Turma, os períodos são as linhas da tabela periódica, tá? E o que esse período quer dizer? Esse período quer dizer qual é o subnível que esse elemento químico tem os seus elétrons. E essa história de subnível? Nas aulas anteriores nós falamos do diagrama de Linus-Pauling, que é como se fosse o endereço do elétron, é onde esse elétron se localiza. Professora, por que eu tenho que saber onde que está a localização do elétron? Eu tenho que saber nesse momento porque vai ser importante quando a gente for estudar as ligações químicas, tá? Então, voltando. Aqui, ó, quando a gente falava de família, família está nas colunas. Agora, quando nós vamos falar de períodos, os períodos
estão nas linhas. Então, nós temos aí 7 períodos. Os períodos são as linhas, tá? Se eu for pegar um elemento químico, por exemplo, o cálcio. O cálcio vai ser um elemento aqui, ó, que vai estar mais ou menos aqui na família 2 e no período 2, tá? Então, eu vou sempre identificar ou buscar os elementos químicos assim, dessa maneira. Você sabe me dizer qual é o símbolo, grupo e período pertence ao elemento químico antimônio? E aí, você sabe? Se você não sabe, não tem problema, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Nem eu sei. Eu não sei a tabela periódica inteira de cabeça. Nunca decorei, porque não precisa decorar. A tabela periódica, ela é um instrumento de consulta. Então, vocês, de agora em diante, ela está no nosso livro, eu vou deixar no material em anexo, mas vocês têm que sempre ter uma tabela periódica para consultar. Ela é para isso que ela serve. A gente não precisa localizar ou saber de cor. Eu, enquanto professora de química, eu conheço a localização dos elementos químicos mais importantes e mais usados. Mas saber de todos, do antimônio, eu tenho uma ideia, mas eu não sei de cor. E não precisa saber, nem eu nem vocês, ok? O que a gente vai usar a tabela periódica? Para consultar informações. Aqui, turma, vocês têm que ficar atentos que a tabela periódica sempre vai ter uma legenda. Vou ampliar essa imagem para que vocês consigam me entender. Todo fabricante da tabela periódica, ele é obrigado a dar uma legenda. O que é a legenda? São as informações de tudo que tem nessa tabela. Vou deslocar aqui. Então, vejam bem. Vai vir aqui, sempre central, o símbolo do elemento químico. Em alguma localização, virá o número atômico. Em outro momento, vem o nome do elemento químico e a massa do elemento químico. Algumas tabelas, não todas, vai trazer aqui para vocês, ó, a distribuição em camadas, tá? Quem vai fazer vestibular da UEM, que a maioria dos meus alunos acredito que vai encontrar uma legenda bem mais simples, porque também vai encontrar uma tabela periódica mais simples. Ela vai vir nesse formato. Número atômico lá em cima, o símbolo no meio, o nome e a massa atômica ou peso atômico. Então, vejo que é uma tabela mais simplificada. Mas toda a tabela periódica tem que vir uma legenda. Porque, lembrando, tabela não é para decorar, tabela é para consultar. Ok? E, gente, vamos ver se vai dar tempo. Já tá ficando muito grande esse vídeo, mas eu vou fazer. Olha lá. Qual o símbolo, grupo, período do elemento químico antimônio? Então, é aquela pergunta. O que eu preciso saber? Eu preciso ter uma tabela periódica em mãos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, uma lá atrás. Vamos buscar ela lá no começo. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o antimônio. Eu tenho uma ideia de que ele está aqui, tá? Essa tabela aqui, ela tá ali, ok. Então, perguntou. Qual é o grupo? Qual é o símbolo? Qual é o período? Perguntou as informações do antimônio. O antimônio tá bem aqui no meio. Ele tem esse símbolo aqui, ó, SB, tá? Vamos ver se eu dou um zoom. Para vocês conseguirem enxergar melhor. Agora sim. Olha ali. Ampliando aqui o antimônio, nós vamos ver que o símbolo é o SB. O número atômico é 51. Ele está, vamos ver o período? Tem que olhar aqui, ó. 5º período. Agora, vamos ver o grupo? Tem que olhar lá em cima, o grupo é a coluna. Grupo 15, ou família 5A. Então, retomando, ó. O símbolo do antimônio, SB. Eles têm número atômico 51. Ele está no grupo 15, ou 5A. Porque é a mesma coisa, e ele está no 5º período. Vou voltar lá para gente responder a questão. Vamos achar tudo deslocalizado. Aqui. Olha só, símbolo. Nós olhamos na tabela periódica. Se você tá com uma tabela na mão, continua olhando. SB.
Grupo ou família? Então, ó, grupo 15, a gente viu. Ou família 5A. Tanto faz, as duas coisas têm o mesmo significado. E o período a gente olhou, tá no 5º período. Pronto, um exercício só de consulta à tabela periódica. Vamos para mais um? Consulte a tabela periódica e forneça as características do elemento químico alumínio. Ele quer o grande grupo, ele quer a família, quer o período, quer o número atômico, quer o número de massa. Ele quer todas aquelas informações. O que a gente vai fazer? Buscar a tabela periódica, volta lá, encontra o alumínio, vou achar ele aqui consultando. Ele vai estar mais ou menos por aqui. Achei. Vou ampliar para vocês enxergarem e vamos anotar todas as informações. Olha lá. O número atômico é 13, número de massa 26,982. Eu vou aproximar para 27. Eu vou pegar um papel e eu vou anotando 13 e 27. Outra coisa, grande grupo é se ele é metal, não metal, semimetal. Veja bem, ele tá bem nessa localização aqui, bem aqui. Aqui já começa os semimetais. Para cá é metal e para lá é não metal. Então, o alumínio tá no grande grupo dos metais. Vamos ver outra informação que ele tem ali, ó. Período, tá vendo? É aqui e continua seguindo. O alumínio tá bem aqui no cantinho, ele tá no período 3. E na família 13, no grupo 13 ou família 3A. Então, já tenho informação suficiente, ó. Período 3, família 3A e o grande grupo que ele pertence é o grupo dos metais. Vamos voltar lá e preencher o exercício. Volta. Aqui. Então, olha lá. A gente já buscou as informações do alumínio. Vamos fazer. Grande grupo, metais. Família, 3A. Não é uma família que tem nome especial, então não preciso colocar. Se fosse halogênio, calcogênio, gás nobre, eu colocaria. Período, nós olhamos lá que é o 3º período. Número atômico, se eu olhar na legenda, eu vou ver que o número atômico do alumínio é 13 e a massa é aproximadamente 27. Pronto, buscamos na tabela periódica e consultamos todas as informações a respeito do alumínio, ok? Pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Eu vou deixar esse material disponibilizado em PDF e aí vou deixar também a tarefa dessa semana. Um beijo para vocês e obrigado para quem assistiu até agora.